Estamos aqui na rádio do Seu Esporte Bradesco Esportes FM conversando com o Guilherme Alves. Para quem não lembra de Guilherme Alves, era só Guilherme quando jogava e jogava muita bola, grande atacante, ex-Atlético Mineiro, Vasco da Gama e grandes clubes, Corinthians também. E está perto de completar 100 jogos como técnico e nunca perdeu 2 jogos seguidos. E teve o Vasco da Gama pela frente nesse meio de semana. Queria agradecer a sua participação, Guilherme. Para começar, né? 100 jogos não é para qualquer um, né? Você está muito perto de completar essa marca. Boa tarde. Eu e o Rauli, né, que é meu auxiliar já, desde quando eu iniciei essa carreira como treinador, nós estamos aí a ponto de bater essa marca de 100 jogos oficiais, né? Sem contar amistoso, jogo treino. 100 jogos oficiais sem perder 2 seguidas, é uma marca que provavelmente acho que ninguém tem esses números aí no Brasil, e se tiver lá fora são só os treinadores tops da Europa. Isso para o nosso trabalho é muito gratificante, né? E sempre contando, logicamente, com a ajuda dos atletas, né? Agora, você teve um grande desafio para essa marca, que foi o jogo contra o Vasco da Gama nesse meio de semana. Um Vila tentando se recuperar contra o Vasco líder. Mas você arrumou um nó naquela defesa do Vasco da Gama, né? Que eles não conseguiram achar a bola. Como é que foi para você preparar o time para essa partida? O grande desafio para que essa marca continuasse, né, Guilherme? Pegar um grande logo em prestes do segundo jogo é complicado, né? Foi o maior desafio que nós tivemos nessa caminhada. Porque nós perdemos para o Náutico, né, aqui em casa. E logo em seguida o Vasco fora. E a gente sabe que o único clube que tem a volta garantida para a Série A do ano que vem é o Vasco, né? O Vasco vai subir. E ainda mais em São Januário, voltando a São Januário. Enfim, não, nós mudamos sim. Eu mudei a maneira da equipe jogar, mudamos a formação tática. E também nós treinamos muito eu acho que todas as equipes pequenas que vão enfrentar o Vasco se retraem muito, e a gente tentou surpreender, às vezes marcando lá em cima, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo foi normal a equipe vir um pouquinho mais para trás, porque o Jorginho no intervalo colocou o Vasco num 4-2-4 e aí não teve jeito. Mas acho que o mais importante foi os treinamentos para a gente aproveitar principalmente os lançamentos e nas costas do Rodrigo, né, do zagueiro. A gente treinou muito isso, esse lançamento no contra-ataque, essa transição direta, rápida, em cima do Rodrigo, e nós conseguimos, no segundo gol, realmente fazer acontecer aquilo que nós combinamos e treinamos demais, que era o Moisés nas costas dele. Agora é interessante isso, né? Talvez você tenha tocado num ponto que poucos treinadores observaram. Esse Vasco da Gama peca nessa questão da velocidade, né? Você conseguiu analisar mais ou menos assim? Foi assim que você armou sua equipe? Já com uma equipe veloz, né? 2 gols rapidinho. Nós procuramos isso, né? A gente, sim, eu tenho por costume, junto com o Rauli, de assistir muitos jogos. Acho que todos, hoje é muito, muito fácil, né, de você acompanhar os adversários, ainda mais o Vasco, né? E o Vasco, quando ele perde a posse de bola, a linha de 4 deles, né, que é a primeira da defesa, eles adiantam bastante, tentando encurtar muito o campo, né? E entre a defesa e o goleiro deles fica realmente um campo muito bom para você ter aquela esticada de lançamento direto na transição defesa-ataque. Foi assim que saiu o gol. E principalmente a gente treinou bastante nas costas do Rodrigo, e por isso que eu coloquei o Patrick. Nós jogamos com os 2 atacantes, né? Eu coloquei o Patrick do lado do Luan, e o Moisés ficou realmente ali naquele lado direito, onde o Rodrigo marca. E a prova disso foi o gol, né? A gente roubou a bola, eles estavam com a defesa muito alta, né? Com a linha muito alta de marcação, e um passe longo, e aí quando o Rodrigo girou, o Moisés praticamente já estava comemorando o gol, né? Agora, você tem noção, o Guilherme, que a vitória do Vila Nova, é claro que você não tem nada a ver com o que acontece no Vasco da Gama, mas de certa forma colocou uma mini crise em São Januário, né? Você é um ex-jogador do Vasco da Gama, mas sobrou para você a missão de botar o Vasco numa mini crise. Eu tenho um respeito assim, muito grande com o Vasco, e principalmente com o Dr. Eurico, né? Eu fiz questão de ir cumprimentá-lo antes da partida.
Agradecer tudo a ele que ele me fez em 98, 99, na minha passagem no Vasco da Gama. Realmente é uma pessoa que eu considero bastante. Fiz questão de cumprimentar o doutor Eurico. Só que se eu perco o jogo, aí a crise era do meu lado, né? E futebol é assim mesmo. Eu vinha de uma derrota em casa, a pressão da torcida e na verdade ninguém, absolutamente ninguém, nem o maior torcedor do Vila acreditava nessa vitória perante ao Vasco em São Januário, né? O importante é que os atletas acreditaram naquilo que nós passamos para eles. E volto a falar, acho que foi muito importante a maneira com que nós entramos, a formação tática, buscar esses contra-ataques e também, aí, sem sombra de dúvida, o trabalho dos atletas, né? Eu sempre enalteço os atletas, são eles que realmente fizeram com que fosse possível essa grande vitória. Agora, Guilherme, técnico do Vila Nova, ex-atacante de Vasco, Corinthians, Atlético Mineiro, Raio Vallecano e grandes times. Agora, como treinador, um Vila Nova que você pega, tem essa marca aí de 100 jogos e sempre os 2 primeiros você nunca perdeu. Dá uma certa tranquilidade começar assim para que o trabalho possa fluir, até que o Vila Nova ele se recupere na competição. A gente sabe que quando o cara troca de lado, passa de jogador para atleta, acaba se esquecendo se era ídolo, passa a não ser mais, se era um gênio, passa a ter que mostrar que é gênio fora de campo também, que muda tudo. Mas dá uma certa tranquilidade para trabalhar um resultado desse? Com certeza, né? O clima é outro, né? Nós somos recebidos aqui já no aeroporto com muita festa, né? Agora, assim, eu até demorei um pouco para se tornar treinador depois que eu parei. Bom, que fique bem claro que eu não tenho nada contra o ex-atleta que se torna treinador de imediato ao término da carreira. E é muito, muito interessante você falar isso de desligar a chave, na verdade, né? Você tem que desligar a chave, você não é mais jogador, você não é mais ídolo de ninguém. Você é um treinador iniciando uma carreira que você tem que provar a cada dia que o seu trabalho é bom. Eu fiquei 5 anos me preparando para ser treinador, né? Volto a dizer, né, para que não digam besteira, eu não tenho nada contra quem para e se torna treinador. Mas esse tempo, para mim, o maior benefício que eu tive foi essa transição realmente, de ser comandado a ser comandante. Então, essa adaptação, para mim, foi muito importante e você tem que desligar a chave, sim. Aquilo que você fez como jogador não interessa a ninguém, absolutamente ninguém, e também não vai fazer diferença se você não tiver resultados como treinador. O mais importante é você hoje estar preparado para ser um grande treinador. Agora, Guilherme, eu queria te perguntar o seguinte, né? Um pouquinho sobre o seu adversário, que foi o Vasco da Gama. Mas pelo seguinte fato, você lá na frente afirmou que o Vasco é a única equipe que teria essa vaga garantida para Série A. Por que você tem tanta convicção nisso? O que te faz acreditar nisso, já que você viveu de perto, né? Se jogou contra essa equipe, então você viu ela atuando e, além disso, estava acompanhando bem antes de ser treinador, com certeza, porque foi uma equipe que você jogou. O que te faz ter essa ideia de que o Vasco hoje ele consegue esse acesso? Bom, eu tenho certeza porque, assim, são vários motivos. Primeiro, porque é o único grande na competição. Grande que eu falo grande mesmo, né? É o Vasco. Assim, o Vasco tem por obrigação, porque o orçamento do Vasco é 10 vezes, 20, 30 vezes maior que a maioria das equipes a maioria das equipes, da totalidade das equipes que estão disputando a Série B. O Vasco tem jogadores que nenhum outro clube tem. Então, assim, o Vasco tem a obrigação de subir. Teve um primeiro semestre formidável, e aí vem um pouco, porque toda equipe passa um momento assim de instabilidade. E essa instabilidade vem agora no Vasco. Agora, existem equipes que passam por instabilidade, mas não tem como recuperar, porque não tem qualidade. Mas o Vasco, na Série B, não tem como não recuperar, porque os atletas são muito acima de todos os outros atletas que estão disputando a Série B. Então, passa por isso realmente. Pelos atletas, pela comissão e também pelo orçamento. O orçamento do Vasco não se compara a nenhuma outra equipe, então você sempre vai decretar que o Vasco, ano que vem, está na Série A. Guilherme conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte. Guilherme, queria fazer mais 2 perguntinhas só para você. Queria te perguntar o seguinte, né? Ainda sobre o Vasco da Gama. De certo modo, você, como adversário do Vasco na última partida, quando você viu a questão do Nenê, um camisa 10, que em campo com o Vasco da Gama faz a diferença,
passa por isso mesmo, né? Os adversários, eles marcam mais firme esse jogador, ele tem que se sobressair, ele tem que sair pro jogo, tem que mudar de posicionamento. O que ele tem que fazer para poder voltar a se sobressair, ô Guilherme? Pelo que me parece, o Vasco está fazendo um reequilíbrio aí, né? Físico, muscular do Nenê, porque deu uma caída de rendimento, que também é normal, muitos jogos, né? E a Série B é difícil, né? Porque a gente joga terça, sexta, fora as viagens longas, né? O Nenê foi um dos melhores jogadores brasileiros jogando no Brasil em atividade em primeiro semestre, mas chega um momento que existe uma estafa muscular ou física, né? E me parece que o Vasco está fazendo esse reequilíbrio do atleta. É lógico que o Nenê vai fazer diferença na Série B, porque aquilo que eu falei, a qualidade do Nenê é muito acima de todos os outros atletas da Série B. E ainda mais o que ajuda é que ele não está sozinho, não é um jogador que tem qualidade, mas está no time ruim. Ele é um jogador que tem mais qualidade no campeonato de Série B e ainda jogando no melhor time. Então a qualidade dele realmente destoa dos demais. E se você não conseguir ter uma marcação próxima a esse jogador, se você deixar ele com folga para jogar, ele com certeza vai definir a partida para o time dele, né? Isso aí não tem dúvida alguma. Guilherme conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, ele que foi jogador de grandes equipes, Atlético, Corinthians, e agora é treinador, né? Galgando muito bem essa carreira como treinador, conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte. Guilherme, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, né? É um prazer, né, conversar mais uma vez contigo, né? Sempre com ideias bastante interessantes. Queria te perguntar o seguinte, né? O Vila Nova, qual é a perspectiva próximo jogo? É questão de se recuperar na Série B, né? Uma equipe que acabou oscilando nesse início. Como é que vocês estão de perspectiva agora para frente? Queria agradecer a sua participação. Eu agradeço. A gente tinha uma sequência muito difícil, né? Os 3 primeiros da classificação, assim, né? Fora o Ceará, nós tínhamos o Vasco, agora nós pegamos o Atlético Goianiense, e aqui, logicamente, que é clássico, e depois vamos a Maceió jogar contra o CRB. Então, assim, a sequência é muito difícil. Sábado, o grande favorito é o Atlético, mas eu acho que se a gente contar com a ajuda do nosso torcedor, nós podemos reverter essa situação. E o nosso trabalho no Vila Nova, ele é de salvar o rebaixamento, realmente, de manter a categoria esse ano, porque veio da Série C, né? Houve erros na montagem do elenco para a disputa da Série B. A gente está tentando contornar, trocar o pneu para o carro andando realmente, e para o ano que vem vir forte. Agora, vocês podem ajudar o Vasco, né? Ganhar do Atlético, vocês colocam o Vasco mais uma rodada, pelo menos, sem precisar até do resultado positivo, né, o Guilherme? Acabei pensando nisso agora, né? Vocês podem ajudar o Vasco. Eu espero que eu ajude bastante o Vasco, sabe? Tá certo, Guilherme. Obrigado.